Então, veja bem, deve fazer parte da nossa rotina para a manutenção da nossa saúde essa questão do exercício físico, né? O sedentarismo, ele é sempre nocivo. Todos nós já estamos carecas de saber isso. Mas você, enquanto profissional terapeuta, veja bem, se com a pergunta que foi feita anteriormente, né, de que modo nós podemos desenvolver o nosso processo de cognição, como é que nós vamos ampliar o nosso processo cognitivo enquanto profissionais, estudiosos da área de neurociência, a área das terapias, a área da saúde, a medicina de estilo de vida? Como é que nós queremos abarcar todo esse conhecimento, ampliando o nosso processo cognitivo, se nós não estamos consideravelmente cuidando do nosso corpo? Isso vai refletir na questão cerebral, que nós estamos falando aqui, que o cérebro, por mais que ele seja parte da nossa máquina humana, ele dá essa consistência toda na nossa questão de saúde. Então, nós precisamos, sim, considerar o movimento. Movimento, seja ele natural, seja um exercício físico, seja uma caminhada. Ah, mas eu não gosto de fazer musculação. Tá tudo certo. Nós não temos que fazer nada que nos desconforte. Nós temos que fazer aquilo que melhora e colabora com a nossa consciência. Então, se nós temos aí vontade de caminhar, nós temos que caminhar. Não precisa você fazer academia. Agora, se você quer fazer alongamento, faz alongamento. Se você é mais adepto à academia, vai para academia. Eu gosto mais de bicicleta, ok, vai fazer bicicleta, corrida. Então, veja bem, o mais importante disso é exatamente você prestar atenção no sedentarismo e abrir mão disso, porque no fundo, o sedentarismo ele está sendo quase que uma droga para todos nós, durante principalmente esse período de pandemia, onde nós estamos aí mais reclusos e temos que dar uma atenção especial a esse contexto. Estresse moderado. Isso pode levar à melhora da produtividade e da saúde, mas o excesso de estresse, ele pode nos levar à depressão, a ansiedade, pode causar crises de pânico, de insônia, de obesidade, pode gerar uma disfunção imunológica, né? E isso piora significativamente a nossa saúde. Então, veja bem, o estresse, no entanto que tem vários pesquisadores e autores que se referem ao estresse como estresse positivo, né? Existe sim o estresse positivo, que é aquele estresse que você está lidando no dia a dia, você precisa exatamente atuar dentro desse contexto por uma necessidade profissional, mas aquilo é positivo para você, aquilo não é um exagero. Então aqui cabe um questionamento de você parar para pensar o seguinte: de qual modo você conduz as suas atividades? Entende? Você exagera? Né? Você trabalha demais, se você trabalha demais, né, isso não é chique não, viu, porque muitas pessoas dizem, não, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo para nada. Olha, isso para mim é uma bela de uma desorganização e está fora do nosso contexto de um estilo de vida saudável, porque nós temos que trabalhar e muito dentro do nosso ritmo, respeitando o nosso ritmo pessoal. Entende? Senão, nós vamos ter sérios problemas. Então, nós devemos aí nos angariar às tarefas que nós damos conta, está certo? Mas que nós damos conta de um modo sadio, né? Sem excessos, sem exageros, de modo a haver tempo para o lazer, né? Porque o lazer, veja bem, você precisa curtir. Tudo aquilo que você faz na vida, você tem que ser feliz. Você tem que fazer com bom humor, você tem que trazer situações para a sua vida que sejam saudáveis, alegres, entende? E aquele profissional que exagera, ele pode estar comprometendo, de certo modo, em algum grau, a sua longevidade, né? Até mesmo a qualidade dos seus atendimentos, ela vai ser outra, porque você pode efetivamente atender tanta gente que você fica cansado. Agora, se você tem um estilo de vida saudável, às vezes você pode atender muitas pessoas, extremamente sadio e coerente dentro do seu contexto. Então, veja quantos hábitos nós temos que prestar atenção. E esse é o terceiro hábito.
Nós temos uma pergunta assim, ó. Como fazer para não ter um estresse exagerado? Eu penso que o estresse, ele está ligado a muitos fatores. Um deles, que nós podemos considerar de arrancada, é justamente você avaliar a sua quantidade de atividades diárias. Num primeiro momento, nós temos uma sensação de que nós já dominamos esse assunto, que nós já compreendemos sobre isso, mas não é assim que funciona, entende? Nós precisamos avaliar melhor. Qual é a quantidade de atividades que você deve assumir? Qual é o ritmo que você precisa desenvolver, né? Aí, junto com isso, é claro que nós temos aí algumas questões emocionais, né? Questões aí até energéticas que podem contribuir com as nossas transformações. Está certo? Mas a melhor maneira de você começar a se auto-observar é você reconhecer o seu próprio ritmo. Qual é o seu ritmo? Então, veja que as conexões sociais, elas são essenciais para manter a nossa saúde mental e física, né? Alguns estudos mostram que o isolamento social, quando ele é muito prolongado, vamos dizer assim, ele pode trazer solidão, e ele pode estar associado a uma maior chance de desenvolver doenças crônicas. Então, nós não viemos para esse plano, para esse mundo, para nós vivermos sozinhos, para nós vivermos de uma maneira isolada. Não, nós viemos para nós sermos felizes, para nós termos relacionamentos sadios, para nós termos lazer, para nós vivermos bem, para nós fazermos uma troca, uma interação social sadia, saudável, conectar com gente, conviver com pessoas. Isso é muito sério. Quanto mais a pessoa, mesmo quando ela tem problemas, ela se reclusa, né? Mais difícil fica dela resolver, seja qualquer situação que ela precise fazer. Então, veja bem, nós estamos num mundo social, nós precisamos aproveitar essas conexões e saber também desenvolver essas conexões para que elas sejam de uma maneira mais sadia. Está certo? O sono, veja bem que o período do sono, ele acaba sendo indispensável para a restauração do nosso corpo e da nossa mente, né? Então, falta de sono é prejuízo na nossa qualidade de vida. Então, veja bem, nós podemos aí desenvolver várias situações tóxicas, negativas, por falta de uma qualidade de sono adequada. Está certo? Inclusive, alguns estudos apresentam a falta de memória, né? Quando você dorme pouco, pelo menos eu percebo isso também, né? Quando você dorme pouco, eu sinto que às vezes eu acabo ficando mais esquecida do que o normal. E aí alguns estudos já comprovam a falta de memória. Qual é a melhor quantidade de sono adequada, sugerida? Então, veja bem, cada organismo é um, mas pela questão dos estudos ali da medicina de estilo de vida, eles estão colocando que de 7 a 9 horas de sono por noite é o ideal para a maioria das pessoas. Então, nós temos que aprofundar tudo isso, nós temos que estudar mais sobre tudo isso, mas já podemos de antemão sugerir algumas situações importantes para nós. A redução ou cessação do tabaco e do álcool. Olha que interessante, né? Que são as duas formas mais comuns de abuso de substâncias atualmente. E tem todo sentido, porque cada vez mais, né, nós percebemos aí uma ingestão muito grande dessas duas questões, né? Tanto o tabaco quanto a bebida alcoólica. Então, muitas situações como técnicas de aconselhamento, aliada a técnicas comportamentais e até mesmo, né, você procurar um profissional da saúde que lhe atribua algum grau de medicação quando é necessário, pode te auxiliar de uma maneira muito importante para o controle no uso dessas drogas. Então, veja bem, é muito importante você começar a trabalhar isso, ou reduzir, ou cessar, ou até, quem sabe, eliminar este hábito da sua vida. Nós, profissionais das terapias, como é que nós vamos entender
que um paciente chega para nós querendo ajuda para ele parar de fumar e o terapeuta é fumante. Complica, né? Você mesmo não está tendo um hábito saudável, nem consigo mesmo, porque não está preocupado com a saúde do seu corpo físico, e muito menos o fato de você se preocupar com as outras consciências do planeta. Por quê? Porque quando você fuma, a fumaça ela é distribuída para todas as consciências. Então veja bem, como é que fica isso em nível ético, né? Porque nós falamos tanto de avançar, de evoluir, né? Tudo isso nós temos que nos profissionalizar de uma maneira que aquilo que nós falamos seja de fato os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Está certo? Então,